Hey, tu é aquele tipo de pessoa que gosta de histórias baseadas em fatos reais e tem drama, investigação policial, controvérsia e polêmica, bastante polêmica, e um tempero obscuro contando toda essa narrativa. Fica aí porque hoje a gente vai falar de um assunto e de uma história que traz polêmicas até hoje. Bom, roda a vinheta, produção. Hello, humanos, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Me chamo Fabian e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. De antemão eu peço para deixar aquele like, se inscreve no canal, eu falo no início para vocês não se esquecerem, e comenta qualquer coisa porque isso me ajuda muito no engajamento e faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. É rápido, é de graça, então vai dessa força. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais controversas que aconteceu nos Estados Unidos, que se chama Monstros, Irmãos Menendez, Assassino de Pais. E a série é a segunda temporada de Monstros, dirigido por Ryan Murphy, e a primeira temporada foi falando sobre o Jeffrey Dahmer. Vocês lembram? Na época deu que falar esse assunto, hein? Essa série foi polêmica. E se vocês quiserem que eu traga no canal, eu trago sem problemas. Mas hoje a gente vai falar sobre os Irmãos Menendez. A gente tem bastante coisa para falar dessa série. Para começar, essa série foi dirigida pelo Ryan Murphy e é aquele tipo de tema true crimes, ou seja, crimes reais. Ele aqui conta a história dos irmãos Menendez, que são filhos de um casal extremamente rico e poderoso e influente, que no final da década de 80 eles decidiram tirar a vida dos seus próprios pais. E a série tenta trazer a investigação à tona, a história, um pouco da perspectiva dos irmãos e um pouco da perspectiva da investigação policial de uma forma geral. Esse tipo de tema é bem delicado de se falar porque é difícil você fazer uma adaptação diante de situações reais. Porque a gente está falando de casos reais, fatos reais, pessoas reais. E dependendo da forma que você trabalha isso, pode soar um tanto desrespeitoso ou até mesmo problemático. E o Ryan tem um viciozinho aqui na hora de dirigir essas obras que acaba me incomodando, mas esses pontos negativos eu vou deixar mais na frente. Eu vou contar agora do que se trata essa série, da forma que a série nos conta essa história. Porém, eu devo avisá-los que nesse vídeo aqui eu vou falar baseado na série, focado no que a série me conta. Eu não vou falar aqui baseado em informações tiradas fora da série, entendeu? O que eu vou falar aqui é apenas no que a série me contou. E é aquilo, se você quiser saber mais do caso, eu aconselho você pesquisar e ver mais sobre o assunto de fora. Você vai ter uma gama de informações falando sobre, desde livros, matérias e afins. Então, essa é a minha sugestão. Quer saber mais do caso? Pesquise por fora. Bom, a série já se inicia nos mostrando a rotina que os irmãos Menendez levavam. E é aquilo, eles tinham sua rotina pronta, eles jogavam muito esporte, que no caso aqui era o tênis. E já nos apresentado a forma agressiva que o pai, o José Menendez, já tratava seus filhos em público, principalmente quando eles não atingiam a média que o próprio José colocava. E aí onde começa toda a problemática. Porque o José ele já tinha fama de ser agressivo e ser rígido com a sua família, principalmente para manter aquele status de família perfeita, aquela família de exemplo, e cobrava muito dos filhos para que superasse esse tipo de média. Só que a forma que ele fazia era um tanto que violenta, seja da forma física ou até mesmo da forma verbal. Isso já é tratado logo no início. No início da série também já é nos mostrado o crime, como é que acontece, e um pouco também do plano inicial de como seria. Também, logo no início, é nos contado como que esse assunto veio à tona e os irmãos Menendez foram pegos. Porque o Eric tinha esses fantasmas assombrando ele, que é o irmão mais novo, e ele precisava desabafar isso pra alguém. Ele precisava desabafar e colocar isso pra fora, que não seja o próprio Lylo, que é o irmão do Eric. Só que aí ele desabafa ao psicólogo, e o psicólogo, quando percebe toda a situação, ele não pode vazar por questões de tudo que o psicólogo fala entre ele e o paciente é segredo. Mas ele chama uma amante para gravar um pouco da conversa por fora, e aí ela acaba denunciando para a polícia.
A polícia vai e pega os irmãos. Primeiro o Lilo e depois o Eric se entrega. A partir daqui, a série começa a nos contar mais aprofundado como era essa rotina da família, pela perspectiva dos irmãos Menezes, e também um pouco da investigação policial. Porque o que acontece? A série ela começa um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, e apesar do crime ser nos mostrado já de início, as coisas ainda demoram para engrenar, entende? Não começa 80 por hora, ela vai crescendo com o passar da história, até porque o peso aqui não é só o crime, e sim as coisas que aconteceram antes do crime acontecer. Porque o que acontece? Os irmãos Menezes, eles vão dar seu depoimento e conta todo tipo de abuso que eles sofriam quando era criança. Porque a parte deles não é simplesmente apagar os pais, e sim como se fosse uma forma de se protegerem e um excesso de abusos que eles sofriam desde criança, e eles vão nos contando. E cara, tem um episódio específico que o Eric tá conversando com a advogada, que eu vou te falar que é pesado, é tenso, todo esse tipo de diálogo, porque o José, ele abusava dos meninos desde criança, tinha cunho ali sexual. Para os garotos, o Lilo, que é o mais velho, tinha na época que uns 6, 7 anos, e o pai dele já começava a abusar, enfim, todo esse processo. E aí, quando eles vão contando as suas versões, aí que a história começa a ficar mais carregada, mais obscura e mais pesada, por motivos óbvios, porque o conteúdo é delicado, é pesado. E se você é sensível para esse tipo de coisa, se prepare que é um gatilho. Talvez você nem deva assistir a série. Então, quando a polícia ficava com o pé atrás, é que logo após da morte dos pais dos Menezes, eles começaram a gastar muito, sabe? Gastavam um valor absurdo para a época. Para quem tinha acabado de perder os pais, a polícia achou isso meio estranho. Então, até na hora de ter o seu primeiro julgamento, muita gente ficou com o pé atrás. E aí começa uma investigação por uma outra ótica que vai além do que os irmãos estavam falando. O elenco dessa série está de parabéns, principalmente os atores que fazem os irmãos Menezes. O Lilo, que é protagonizado pelo Nicolas, ele é um personagem que ele é mais cabeça quente, mais de babaca, mais ativo com as ações e reações. E você percebe que até um certo ponto é aquele típico filho de papai que acha que pode tudo e que manda tudo. Mas aí a gente descobre que ele acaba indo por essas viés pela toda a experiência que ele tem passado pela vida, e não foi o fato dele ser mimado, e sim pelos abusos que o personagem sofreu. Já o Eric, que ele é protagonizado pelo Cooper, ele é uma pessoa mais introspectiva, é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais silenciosa, e ele se sente um pouco rejeitado pelo pai, porque o pai, ele tem uma certa preferência pelo Lilo, como se o Lilo fosse substituir quando ele se fosse, entende? O José, que ele é protagonizado pelo Javier, é um personagem extremamente problemático, porque, ok, profissionalmente ele cresceu, ele é grande, mas ele tem falas extremamente problemáticas, porém, em certos pontos, acaba se tornando real, infelizmente, e a forma como ele conduz a educação dos filhos e também como ele trata a esposa é de forma escrota, nojenta e babaca, de acordo com o que a série mostra. De certo modo, ele tem mais erros do que acertos, pelo que a série vai nos mostrando, mas não dá pra passar pano diante de algumas atitudes que ele tem, principalmente com relação à homofobia, porque sim, ele tem a relação com outros homens além dos garotos, e ele tratava isso de uma forma mais escrota e nojenta possível. A Kitty, que é protagonizada pela Chloe, que é a mãe dos meninos, é aquele personagem que acaba se tornando muito passiva diante da situação. Ela vê as coisas acontecendo e fica muito mais na dela. Ela tem problemas psicológicos, então ela se acaba em remédios. Parece que um ponto de fuga dela é justamente se afastar desse tipo de problema o máximo que ela consegue, e mesmo assim não é suficiente, porque claramente com o decorrer de toda a situação ela é afetada, não só pelos filhos, mas também pelo marido, e ela não sabe lidar com tudo o que está acontecendo. O fato dela ver os filhos sendo maltratados, digamos assim, pela educação muito severa, o casamento que está à beira da falência. Então lidar com aquilo tudo ali gerou muitos problemas psicológicos que não deram tempo dela de repente procurar um terapeuta ou tentar se reconstruir. Então, como vocês podem ver aqui, todos os personagens aqui precisavam muito de uma terapia.
mas cada um deles tem problemas bem específicos, problemas bem traumatizantes. Alguns você sente pena, outros você sente raiva. A série ela aborda diversas situações que você fica de queixo caído, você fica chocado. Agora, o que me incomoda é o seguinte: essa série é baseada em fatos reais, né? É algo que aconteceu. E o Ryan, ele tem um vício de direcionar algumas cenas que me parece que eu não tô vendo uma série baseada em crimes reais, em crime principalmente. Parece que eu tô vendo um sonho erótico diante de perspectiva de alguns personagens. Por quê? Não é o fato de ter cunho sexual, e sim o fato de como a câmera se posiciona, ou algumas cenas completamente aleatórias que não justificam tá ali. Parece mais algum tipo de apelação para chamar a atenção de determinado telespectador do que de fato algo que se justifique ou que vai enriquecer a obra. Então é um ponto que a gente poderia bater e pensar sobre, que às vezes me incomodava muito, porque em um momento a série está nos contando uma investigação criminal, a gente está falando de pessoas que sofreram abusos, a gente está falando de crimes, e depois de alguns momentos mínimos, mas esses momentos existem, parece que você está vendo uma pré-erotização de alguns personagens e você fica... Que? Bom, Irmãos Menezes é baseado em um fato real, onde ele vai trazer a história do crime, vai trazer suas motivações, vai nos mostrar quem são essas pessoas e o que elas fizeram e o porquê, e traz ali diversos tipos de apelações, tanto positivas como negativas. Mas o que a gente não pode negar é que a série sabe como nos provocar e sabe também como chamar a atenção para a gente conseguir começar e terminá-la mantendo o interesse na sua história. Porém, é aquilo: quer falar sobre crimes reais, tenha cuidado quando for fazer a adaptação desse crime real. Show? Show. Mas é claro que essa é a minha opinião. E você, gosta de crimes reais? Assistiu essa série? Comenta aqui embaixo. E mais uma vez eu peço que, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, me segue nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui e na descrição, que inclusive esse vídeo foi decisão dos seguidores. Sim, lá na rede vizinha eu coloquei uma votação e vocês decidiram qual vídeo eu ia trazer, e cá estou eu. Então, se você não quer perder isso, me segue lá nas redes. Bom, pessoas, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, se cuidem, façam terapia e... fui!